Olá, meus amigos! 24º dia do nosso devocional dos 100 dias. Pega o seu livrinho, pega a sua Bíblia, sua caneta, para anotar também alguns versículos que nós vamos ler nesse lugar, amém? E eu tô aqui nesse cantinho, que é um cantinho meu de oração também. E nós vamos falar hoje, o tema é um voto revolucionário. Vamos ler em Jó, capítulo 22, versículo 27 e versículo 28. Diz assim: orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha só, Charles Spurgeon fez o voto de jamais negociar a oração. A Bíblia fala de muitas pessoas que votaram. A Bíblia fala muito sobre voto. É algo comum. A gente viu que Jacó fez votos, Ana fez votos, o próprio Jefté e Davi também, o rei Davi fez votos. E a Bíblia fala muito de todo Israel que fazia votos também coletivos. E muitos homens e mulheres de Deus também fazem hoje votos, e é saudável que você faça votos com princípios bíblicos. E Spurgeon, ele fez esse voto de jamais negociar a oração. Aí conta também aqui no livrinho um episódio da vida dele, que diz assim, que certa vez um visitante não convidado veio à casa visitá-lo. Spurgeon mandou que a empregada dissesse como regulamento não atender ninguém naquela determinada hora, que era a hora da oração. Mas o visitante respondeu: diga ao Sr. Spurgeon que um servo do Senhor Jesus Cristo deseja vê-lo imediatamente. A empregada, assustada, levou a mensagem, mas Spurgeon respondeu: diga-lhe que estou ocupado com o Senhor dos servos e no momento não posso falar com os servos. Olha só, ele foi firme mesmo. A Bíblia fala que Deus preparou um jardim e todos os dias a Bíblia fala que Deus descia na viração do dia nesse lugar para falar com Adão. E ter um lugar de orar é totalmente necessário para cada um de nós. Nós temos que estipular um lugar, um tempo diário para falarmos com Deus, para Deus falar com a gente. A Bíblia diz assim, lá em Daniel 6,6, anote aí para você ler, eu vou ler aqui. Diz assim: Daniel, pois, quando soube do edito que estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia costumava se pôr de joelhos e orava e dava graças ao seu Deus, como também antes costumava fazer. Devia ser um lugar bem legal, bem gostoso, porque entrava vento, entrava a claridade, entrava sol, porque eram janelas abertas para o lado de Jerusalém. Ali, naquele cantinho, ele orava. Nós precisamos separar um cantinho para nós orarmos, é muito importante. Jesus, ele diz assim em Mateus 6,6, e você quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao teu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto lhe recompensará. É claro que Jesus não está esperando que todos nós tenhamos um quarto, porque nem todo mundo tem um quarto só seu para orar. Mas a questão de você ter um quarto é você ter um espaço, por menor que esse espaço, que esse lugar seja, independente se é na sua casa ou em outro lugar que for mais propício, você precisa ter um lugarzinho. Olha só, eu já testemunhei pessoas que me falaram assim,
pastora, eu não tenho nenhum lugar. O único lugar da minha casa que eu tenho é o banheiro. Quando eu entro para tomar o meu banho ali, é proibido alguém entrar naquele momento. Então, se é só esse lugar, ore, feche a porta, leve as coisas, leve a Bíblia, leve os seus alvos de oração e faça dali o seu lugar secreto de oração. Não importa se é um banheiro, se é um cantinho, porque Jonas orou no ventre do peixe, né? A gente não tem ideia de como ele orou ali. Uma irmã, uma vez me testemunhou, ela mora num apartamento bem pequenininho, com muitas pessoas. Então ela também não tinha um lugar só para ela. E ela me disse, pastora, depois que todo mundo vai dormir, por volta da meia-noite, meia-noite e meia, eu vou na cozinha, entre o fogão e a janela, tem um espaço, então eu dobro os meus joelhos ali na minha almofada e oro ao Senhor. Olha que coisa linda, gente. A companhia dela era um fogão. E olha só, um tempo depois, uma outra irmã, nova convertida, me testemunhou o seguinte, pastora, eu não orava, mas eu comecei a desenvolver uma vida de oração, porque eu dormia tarde, eu não conseguia dormir cedo, e eu ficava na minha sala, também um apartamento pequenininho, eu ficava na minha sala, e um dia, ouvindo a TV bem baixinho, eu ouvi uma voz de oração perto da janela da minha cozinha. Então eu fui até a janela da cozinha e fiquei ouvindo a voz da irmã orar. Essa é aquela irmã que me falou que orava depois que todo mundo ia dormir do lado do fogão. Olha só. E ela falou, eu não ficava ouvindo a oração, mas a voz dela durante 2 ou 3 noites seguidas me impulsionou para ir orar também. Então aquela irmã aprendeu a orar impulsionada pela voz da oração da outra irmã. Então não importa o lugar, não importa o cantinho, importa que você tenha um cantinho de oração todos os dias para você estar ali. Uma dica que eu dou, se você tem um lugarzinho de oração, avisa seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, olha, eu vou orar, para que esse lugar, esse tempo seja preservado, para que quando você estiver orando, né, de repente alguém ficar assim, Simone, Simone, gritando seu nome, porque aí não tem quem consiga orar. Então, avisar as pessoas que estiverem em casa naquele momento que você vai orar é importante para você não ser importunado, para elas guardarem aquele tempo. E eu não conheço ninguém que não respeite um tempo de oração. Então, eu acho que isso é válido, é importante. É importante você também ter ali no seu lugar de oração a sua Bíblia. Se você tem um pouco mais de tempo, uma boa leitura de um bom livro também. Fotografias para você interceder de famílias, de amigos, de irmãos. É bom você estar ali olhando para aquelas pessoas e intercedendo. Papéis com orações, com alvos de oração, com pedidos de oração. Tenha ali. É bom, é um conselho também, você cantar um cântico antes de orar. Eu gosto de cantar um cântico porque um louvor ao Senhor enche o ambiente, transforma um ambiente, prepara também um ambiente para Deus falar. Isso é muito saudável, tá bom? Eu não tenho um lugar fixo de oração. Uma sugestão, então tenha uma caixa que você possa levar para os lugares, ali para você ter a sua Bíblia, as suas fotos, uma bandeira, papéis com pedido de oração, enfim, de repente é um kit de oração móvel para você levar onde você estiver. Então são dicas preciosas para o seu tempo de oração, amém? É importante que você ore, não importa o lugar, o horário, as condições,
mas o necessário para ter vida é que você ore, tá bom? 1 Samuel 3:10 diz assim: então o Senhor veio ali e esteve e chamou 2 vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu: fala que o teu servo ouve. Oração é um tempo de ouvirmos a Deus, ficarmos quietinhos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Eu não vou orar muito, mas que esse devocional desperte todos os nossos irmãos que fazem esse devocional conosco para ter o cantinho, o lugar, o momento para orar, para falar e ouvir o Senhor falar. Que assim seja, esse desejo despertado em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Amém.